Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu ontem assisti na Globo News uma entrevista do governador Wilson Witzel, entrevistado que foi no Palácio, o deputado Márcio Pacheco não viu, pela jornalista Andréa Sadi. Seguramente ele estava jantando, não conseguiu ver o governador do PSC. Tentou ele ser ponderado. Mas tem duas coisas que, no meu entendimento, podem prejudicar mais ainda o Estado do Rio de Janeiro. Ele tomou posse em 1º de janeiro de 2019 e nós estamos no transcurso do mês de setembro. Está com 8 meses e meio de governo. Ele tem direito, como dizia Fernando Pessoa, o grande escritor português, a ter todos os sonhos do mundo, mas já não necessita, desde já, começar a revelar e ter uma postura de candidato à presidência da República, porque ele precisa governar o Estado. E se o governo for convincente, no sentido de atender às políticas públicas da população fluminense, automaticamente ele se credencia para ser candidato ou não. Quem antecipa uma campanha presidencial costuma perder o rumo e ser criticado como candidato a presidente muito antes do tempo, o que pode agravar a situação do governo. E, estranhamente, nós já temos, no mínimo, meia dúzia de candidatos à presidência em pré-campanha. E alguns em chefias de executivo, como é o caso do presidente da República, Jair Bolsonaro, como é o caso do governador de São Paulo, Dória, e agora como é o caso do governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Esses com mandato importantíssimos, um na presidência da República e 2 em 2 unidades da federação da maior responsabilidade. Fora disso, tem o Ciro Gomes, mas é outsider, não está no governo. Tem o Haddad, mas que também não está em governo. E tem até possíveis governadores do Nordeste, do Maranhão, por exemplo, que podem vir se tornar candidato a presidente. Essa antecipação de eleição prejudica a governabilidade. Imagine, deputado Márcio Pacheco. Wilson, desde já, candidato a presidente. Bolsonaro, desde já, candidato a presidente. Posso enxergar nessa bruma desse caminho, e vou ficar até satisfeito, deputado Ademar,
que vai ter, não, aqui, uma ruptura entre o PSC e o PSL. Quanto à candidatura do Dória, ela está lá em São Paulo, mas prematura do mesmo jeito. Prematura do mesmo jeito. Então, esse é o ponto que eu discordo. Saímos de uma eleição, cidadão se elegeu agora, e não elegeu para pouco, elegeu para governador do estado do Rio de Janeiro, um estado que vive a sua crise mais profunda, e cada ano, deputado Eliomar, se agrava mais. E eu tenho acompanhado as contas de governo com lupa desde 14 e votado contra todas. 14, 15, 16, 17 e vou votar contra as contas de 18, que está tudo associado. E o governador, nessa entrevista, disse que está levantando econômica e financeiramente o Rio de Janeiro. Como? Serviço da dívida está no céu. Ele vai dizer, mas não tenho culpa, mas tem. Não foi ele que contraiu, mas está no céu. Se romper o regime agora, em 2023, vamos estar devendo e temos que pagar 21 bilhões de reais por ano. O resto a pagar já está em 23 bilhões. Ele pode dizer assim, mas não fui eu que contraí, mas está. E a dívida do Estado. As receitas, isto é, ICMS, IPVA, as receitas próprias estão estagnadas. E nem pode ser diferente, porque o país também está estagnado. A carga tributária está no céu. Está no céu não é porque morreu, não. É porque está altíssima. A sonegação, apesar do esforço do atual do governo, também ainda continua muito alta. As despesas de pessoal estão paralisadas, mas não pode diminuir, porque as 3 áreas que mais se necessita são de emprego intensivo, que é segurança, educação e saúde. Então, a folha de pessoal não pode cair. A única receita que vem num crescimento voluptuoso é royalties de participação especial, que não depende do governo, do Estado. É uma receita que deriva das ações da Petrobras, dos leilões, da alta do dólar, da alta do preço do barril de petróleo e do aumento da produção. Então é hora, nesse momento, de governar e tentar botar aqueles que querem salvar o Estado com o mesmo propósito e não iniciar disputas eleitorais. Em 2020, já vai estar acesas as disputas eleitorais para prefeito e vereador. Por que antecipar eleição de presidência da República? Ainda mais na sociedade líquida que nós vivemos. Isto é, nessa sociedade que tudo pode mudar de repente. Então, eu me preocupei com essas duas questões. E, brevemente, nós vamos ver aqui em plenário como é que essas forças vão se ajustar. Eu não tenho muito problema. Aliás, eu não posso até me expandir aqui. Eu, Vossa Excelência, a deputada Marta Rocha, a gente sabe onde a gente quer chegar. Que for bom para a sociedade, nós vamos estar a favor. O que for ruim para a sociedade, nós vamos estar contrário. Eu não tenho candidato à presidência da República. E nem quero ter agora.
eu acho que primeiro você tem que viver o pleito de 2020, para depois viver o pleito de 22. Né? Então, eu estou preocupado com o rumo do governo, com aquilo que ainda vai ter que ser aprovado nessa casa. Está prometido vir um pacote, deputado Anderson, tributário, principalmente mexendo na Lei 2657 de 96, que é a lei do ICMS, que até agora não chegou. Tem outras questões aí fundamentais. E se houver um total esgarçamento, as questões vão ficar mais difíceis, até porque as posições aqui dentro estão profundamente extremadas. O grande gestor hoje seria aquele capaz, em qualquer governo, de unir forças para ter um propósito a favor do nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente.